Bom dia, galerinha. Tudo bem contigo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Não esqueça de colocar, bom, já estão colocando aí o nome e a turma, que vale como parte de chamada. Então, o que nós vamos ver hoje? Vamos voltar para a Química A, lá na página 298. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse assunto que é muitíssimo importante para o nosso vestibular, chamado estequiometria ou cálculo estequiométrico. A palavra estequiometria significa medida de relações. Metria, medida. Estequio significa relações, portanto, estequiometria nada mais é do que um cálculo de relações. Professor, mas relação com o quê? Os 4 grandes numerais trabalhados na estequiometria estão espalhados na primeira tela. O 1 mol, que está para massa molar, que você determina pela própria estrutura molecular, que está para 22,4 litros, que é o chamado volume molar, quando está na CNTP, que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos e os cátions, prótons, a chamada constante, o número de Avogadro. Então, essa é a relação estequiométrica que me interessa. Pois bem, como nós ficamos aí umas 2 semanas afastadas da Química A, ou afastados da Química A, eu vou fazer uma pequena revisãozinha da nossa apostila 5 inteira. Apostila 5 inteira e uma parte da apostila 6 trabalhou com esses quesitos. Então, para revisar o nosso conteúdo, leis ponderais. Leis ponderais são relativas à massa. E as 2 principais leis ponderais eu vou mostrar aqui no quadro. Primeira lei, lei de Lavoisier. Segundo a lei de Lavoisier, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Segunda lei, lei de Proust. Nem vou entrar muito em detalhes, a lei de Proust trabalha com proporção. Se você não souber a proporção de dobro, metade, 1/3, o triplo, você pode trabalhar com a famosa regra de 3. Estequiometria trabalha com muita eficácia essa figura da matemática chamada regra de 3. Essas são as chamadas 2 leis ponderais, porque lei ponderal trabalha com massa. E existe uma lei volumétrica importante chamada lei de Gay-Lussac. Não existe lei da conservação dos volumes. Existe lei da conservação das massas, lei de Lavoisier. Quando você estiver trabalhando com apenas moléculas gasosas, tanto no reagente quanto no produto, a lei de Gay-Lussac fala o seguinte, que o coeficiente estequiométrico, professor, o que é isso? É aquele número que antecede a molécula quando você vai fazer o balanceamento. Então, aquele número que está na frente da molécula, aquele número corresponde ao volume que eu tenho na relação. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação e ela estiver equilibrada 1, 2 e no produto 2, então você tem 1 litro que reage com 2 litros produzindo 2 litros. O número que antecede a molécula é o volume em litros, mililitro, metro cúbico que você vai encontrar. Então, essas são as 3 grandes leis revisadas de forma bem rápida. Então, lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier, lei das proporções constantes, lei de Proust, que é a regra de 3, e a lei de Gay-Lussac, quando você trabalha com molécula gasosa. Pois bem, agora eu vou pedir novamente, de maneira encarecida, que vocês anotem esses 5 passos aí na aula de novo. Professor, eu já fiz isso, já, mas anota de novo, para evitar problemas. Então, eu espero, vou um pouquinho mais com calma nessa slide, para justamente vocês colocarem isso aqui em prática. Para quem gosta daqueles papeizinhos coloridos, o famoso post-it, é uma hora importante para você utilizar. Como que eu resolvo qualquer questão de estequiometria do planeta? Não importa onde que você venha fazer vestibular, se é no Brasil, se é fora, se é em outro planeta, esse roteiro que eu montei, ele é universal. Toda e qualquer questão de estequiometria vai cobrar esses 5 passos desse roteiro. Professor, esse assunto é importante. Quando eu falo importância para o vestibular, eu tenho um critério bem bacana chamado estatística. Muitas vezes o professor fala assim, olha, vocês têm que estudar essa matéria, porque ela é bem importante. Mas é importante para onde? Cai no vestibular, nas últimas 20 edições da Federal do Paraná, caiu só um item dentro de uma questão. Ou seja, é um assunto que tem que ser estudado, sim, mas ele precisa ter a importância necessária, talvez não. Agora, o assunto de estequiometria, eu vou ser bem categórico, é o assunto mais importante para o seu vestibular.
é aquele que mais vezes caiu em prova, talvez ele esteja competindo com reconhecimento de função orgânica e tabela. É tão importante que esse assunto se torne. Boa notícia, eu não tenho matéria para estudar. Eu não preciso ficar igual história, geografia, eu tenho que fazer resumos, colocar na frente para fazer mapas mentais e coisas do gênero. Estequiometria não se estuda. Olha só que bacana, estequiometria não se estuda, estequiometria se pratica. Mas para evitar o inconveniente de você falar assim, nossa, matéria chata, não tem nem matéria para estudar. Tem. Eu elaborei um roteiro com 5 passos que você me acerta a questão na Federal do Paraná, no Enem, na PUC, na prova da UP, na prova da Unesp, FUVEST, Unicamp. Ah, professor, eu vou fazer lá no Amapá. Não tem problema. Não importa qual instituição. Inclusive, fazendo alerta para quem pretende fazer prova da UP, prova da Positivo, inscrições abertas, e se eu pouco me engano, estão quase encerrando, porque lá o edital fala que as provas, a princípio, vão ser em outubro. Outro detalhe, prova da Unesp, para quem vai fazer provas das paulistas, prova da Unesp também está com as inscrições abertas. Então, dá uma olhadinha nos sites, nos editais lá, para ver, para quem for fazer alguma dessas provas, que já está com as inscrições abertas, e se pouco me engano, o P está quase encerrando. Então, dá uma olhadinha depois lá para evitar problemas. Então, vamos lá. Deu tempo para vocês anotarem. Então, como é que eu resolvo qualquer questão de estequiometria no planeta? Passo 1, montar a equação. Para quem está em dia com a matéria, você percebeu que a grande esmagadora maioria das questões não precisa montar a equação. Não precisa. Ela já vem pronta, linda, maravilhosa e acabada. O que não tem, muitas vezes, é o passo 2. Equilibrar a equação. No lugar do equilibrar, você pode usar um sinônimo que é balancear a equação. 3. Escolher 2 substâncias. Perceba bem, o escolher está entre aspas, não é você que escolhe no tipo unidunité, se ela nem minguei, escolhida é você. Não. O escolher é o texto que determina. Professor, como é que eu sei isso? Leitura. Interpretação. O texto vai falar mais ou menos assim. Calcule o volume de gás carbônico produzido quando eu queimo 1 tonelada de propano. Calcule quantas moléculas de amônia vão ser produzidas a partir de 100 mols de nitrogênio. O texto fala quais são as 2 moléculas que ele quer que você calcule. Escolha as 2 substâncias. Aí não é hora de cálculo ainda. Ainda estamos no campo da interpretação. Na hora que você escolhe uma substância, essa substância ela tem uma palavra-chave de relação. Professor, mas que palavra que é essa? A palavra-chave de relação são essas palavras aqui. Ó. Deixa eu só colocar, caneta marca-texto. Deixa eu colocar uma corzinha para você enxergar, que é o vermelho. Pronto. Então, as palavras-chave que me interessam são mol, moléculas, volume e massa. Então, as 4 palavras-chave que me interessam, eu destaquei aqui na relação fundamental. Mol, molécula, e um detalhe, no lugar de molécula, você pode também usar a palavra átomo, vai depender da estrutura. Por exemplo, se você tiver água, gás carbônico, amônia, glicose, elas têm mais de um átomo na estrutura, portanto, elas são moléculas. Agora, se você tiver ferro, ouro, prata, só um, aí você coloca no lugar da palavra moléculas a palavra átomo. Quantos átomos de ferro, quantos átomos de prata, quantos átomos de ouro. Então, a palavra molécula pode ser trocada também pela palavra átomos. Aí você vai usar, eu vou usar a palavra volume para referência. E massa, que é em gramas. Então, as 4 palavras-chave que eu vou usar na aula de hoje, que você já usou em 2 aulas anteriores. Mol, molécula, volume e massa. Essas são as palavras-chave que eu gostaria que vocês anotassem, grifassem bem. O 1 mol está para 6 vezes 10 a 23, que está para 22,4 litros, que está para X gramas. Então, o que acontece? Toda vez que você tiver a palavra mol, o número que acompanha a palavra mol é o 1. Então, se apareceu mol no texto, 1 mol. Apareceu molécula átomos. 6 vezes 10 elevado a 23. Se apareceu no texto a palavra átomo, molécula, 6 vezes 10 elevado a 23. Apareceu o volume, 22,4 litros. Porém, aqui vou dar uma pequena parada estratégica, porque é importantíssimo.
O 22,4 litros só é válido se a molécula estiver no estado gasoso. Importante que vocês façam essa informação. Bota um ganchinho aqui para cima, tem um espaço em branco aqui, ó. Coloca um ganchinho, coloca lá, gases. O 22,4 litros só vale para gases. E outro detalhe, e esse gás tem que estar na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, o que eu recomendo? Faz um ganchinho aqui para cima, coloca gases, tracinho, CNTP. Professor, por que essa recomendação? Porque no nosso dia a dia, nós temos uma série de produtos líquidos que são vendidas, comercializadas na forma de capacidade, em litros. Um exemplo clássico, a água. Provavelmente aí na sua mesa deve ter uma garrafinha com 500 mililitros de água, 800 mililitros de água, 1 litro de água. Se eu perguntasse para você, quantas moléculas de água existem dentro da garrafa que você tem na sua frente? Peraí. Quantas moléculas, o número que corresponde molécula, 6 vezes 10 a 23. A minha garrafinha tem 1 litro de água. Vou usar como referência o 22,4? Não. Porque a água não está no estado gasoso. Assim como a água, o etanol do posto de combustível, a gasolina que você coloca no carro, o querosene do avião, o óleo diesel, eles são vendidos em litros, mas eu não posso relacionar esse litro com 22,4. Por quê? Porque essas moléculas não estão no estado gasoso. Tá, professor, se eu não posso usar litro, o que eu vou usar? Você vai lendo a questão, lá nos dados você vai encontrar uma grandeza chamada densidade. Você vai converter esse volume líquido em massa. E quando você for mexer com massa, vai usar o valor de X. Professor, X não é número, para nós é. Esse X é a massa da molécula. Por exemplo, a água. H2O, 2 mais 16, 18 gramas por mol. Gás carbônico, 12 com mais 32, 44. Ácido sulfúrico, 98. Glicose, 180 gramas por mol. Então, esse X você determina pela própria estrutura molecular. Dados fornecidos ou na questão ou na tabela periódica. Você não precisa se preocupar em ficar decorando esses valores. Monta a regra de 3, calcula, vê a alternativa, marca e já acertamos uma questão garantida na sua prova de vestibular. Então, repetindo. Toda e qualquer questão de estequiometria se resolve seguindo os 5 passos. Montar a equação, balancear a equação, você vai escolher 2 substâncias. Escolha, tira essas 2 substâncias do texto e coloca de forma organizada. Cada uma dessas moléculas que você escolheu tem uma palavra-chave. Escreva essa palavra. Mol, molécula, volume e massa. Vamos usar esses 4 termos. Mol, molécula, volume e massa. Professor, eu posso usar no lugar de volume litro? Pode. Posso usar grama no lugar de massa? Pode. É só para te orientar. Só que aqui vem um segredo. A primeira linha da sua regra de 3, você só pode trabalhar com esses valores, está aqui, ó. Só com esses valores. Se for mol, é 1. Se for molécula átomos, 6 vezes 10 a 23. Se for volume de um gás na CNTP, 22,4 litros. E se for massa, é X. Monta a regra de 3, calcula. Porém, uma última observação. Se esse gás não estiver na CNTP, se o gás não estiver a 0 graus Celsius e 1 atmosfera, você vai ter que usar PV-NRT. Não sei se o Jamal já entrou nesse assunto de gases, mas aí nessa apostila mesmo, você vai ver nas próximas 2 aulas da frente a gases. Você vai ver essa formulazinha PV-NRT. Ou seja, a equação de Clapeyron. P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é uma constante universal dos gases que vale 0,082 quando a pressão é a atmosfera, e T é a temperatura em Kelvin. Em Kelvin. Preciso transformar os Celsius em Kelvin. Gravaram bem? Anotaram? Vamos pegar exemplos. Ainda não comecei a aula de hoje. Então, vamos fazer a seguinte resolução. Prova importantíssima para o seu vestibular, prova da Federal do Paraná do ano passado, a última versão da Federal do Paraná. Ah, professor, mas só caiu no ano passado? Não. Caiu em 2020, caiu em 2019, caiu em 2018, 17, 16, em 1898, sempre caiu. Então,
Estequiometria é um assunto clássico em prova. Ah, professor, mas eu nem vou fazer Federal do Paraná. Que bom, se for fazer Enem, que é uma prova quase que obrigatória, na prova do Enem você não vai encontrar uma, você vai encontrar mais de uma questão sobre estequiometria. Então, é um assunto importante para vocês compreenderem. Eu acho que dá para ler bem lá no seu material. Se você não está lendo bem, fixa a minha tela aí no seu computador, no seu telefone, ou então dá um zoom ali para você poder enxergar esse tipo de questão. É uma questão um pouco maior, mas eu trago todas as informações aqui, minha sugestão. Lá no seu caderno do A+, esses slides já estão fornecidos. Já está lá para você fazer a devida consulta. Só para evitar de você ficar copiando todo esse texto, minha sugestão, coloca lá no seu caderno o FPR 2020. Aí você sabe de onde que saiu a resolução daquela questão. Então, como os slides já estão disponíveis e no slide tem resolução, fica mais fácil para você estudar depois. Mas eu quero começar do zero com vocês. Imagine que foi a primeira aula de estequiometria que vocês vão ver na vida. O ânion perxenato é um oxidante muito forte, capaz de oxidar manganês 2 a manganês 7, conforme a equação química abaixo. Opa, já temos uma equação. Isso já é bom. Agora, dá uma olhadinha mais forte do que a gente. Na frente das moléculas já aparecem números. Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos. Então, significa que a nossa equação já está equilibrada. Olha só que bacana. Já ganhei 2 passos do meu roteiro de brinde. Já temos a equação, ela já está equilibrada. Continua a leitura. Além disso, o perxenato é um oxidante limpo, pois não introduz produtos de redução no meio da reação, uma vez que o xenônio formado está na forma de gás. A questão começa agora. Um experimento foi realizado na temperatura de 300 Kelvin e 100 kPa. 300 Kelvin, ou seja, não estamos na CNTP. Nós não estamos a 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Estamos a 300 Kelvin e 100 kPa, quase. Em que 16 mols do sulfato de manganês foram totalmente oxidados por perxenato de sódio e todo o gás produzido foi coletado. Nessas condições, o volume de 1 mol de um gás ideal é de 20,9 litros. Olha que bacana a Federal está falando. Professor, você acha que a prova esse ano vai mudar? Não. Eu acho que a prova da Federal vai continuar do mesmo estilo do ano passado e do ano retrasado. É uma prova acessível. E se você achar que a questão é muito simples, é porque ela é. Ela é uma questão simples. Então, essa questão aqui é para ser considerada uma questão fácil. Presta bem atenção. Ele deu um dado importante, ó. O volume, aliás, nessas condições, o volume de 1 mol de gás ideal é igual a 24,9 litros. Só voltar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, 1 mol vale 22,4 litros a 0 grau e 1 atmosfera. A 0 grau e 1 atmosfera é 22,4 litros. Nessas condições de 300 Kelvin e 100 kPa, 1 mol de qualquer gás vale 24,9 litros. A Federal foi bacana porque ela deu o volume nessas condições, porque se ela não desse, você teria que usar PV-NRT. A pressão está aqui, a temperatura está aqui, o volume você diria descobrir, e a pressão e o R você já tem, que é 0,082. PV-NRT. Mas não precisa, porque ele deu essas situações. Para e pensa, vamos para o nosso roteiro. O nosso roteiro tem, passo 1, montar a equação. Não precisa. Passo 2, balancear a equação. Também não precisa, que a equação veio balanceada. Agora sim, a parte essencial. Escolher 2 substâncias. Quais são as 2 substâncias que me interessam? Repare que aqui, ó, eu tenho 7 substâncias, 7? 3 nos reagentes e 4 nos produtos. Eu escolho qualquer uma delas? Não. Vamos aonde começa a questão. A questão começa aqui, ó. Um experimento foi realizado na temperatura de 300 Kelvin e 100 kPa, em que 16 mols de sulfato de manganês. Primeira molécula que me interessa é essa molécula aqui, ó. Sulfato de manganês. E não esqueçam que o 8 não é um enfeite. O coeficiente que eu tenho para a molécula, ele vai para a nossa estequiometria. Já achei a primeira. Foram totalmente oxidados por perxenato de sódio e todo o gás produzido foi coletado. Nessas condições, o volume de 1 mol de gás é de 24,9 litros. O volume em litros de gás coletado.
Quando eu falo em volume de gás coletado, significa que eu estou falando do produto. Xenônio é gás, isso aqui é aquoso, aquoso e aquoso. A única molécula gasosa que eu tenho é o xenônio. Então, ali bem, escolher duas substâncias. Eu já achei as duas moléculas, mas o que você faz para organizar a sua questão? Escolher duas substâncias. Tira ela. Só trabalha com o que te interessa. Professor, vamos fazer continha? Não. Nós estamos na etapa 3, escolher duas substâncias. Etapa 4, cada molécula que você escolheu, ela tem que ter uma palavra-chave de relação. Mol, molécula, volume e massa. Volta para o texto. Qual é a palavra-chave que diz respeito ao sulfato de manganês? Ele fala em 16 mol. Portanto, a palavra-chave para o sulfato de manganês, mol. E qual é a palavra-chave que eu vou usar para o xenônio? É a pergunta. O volume. Portanto, aqui eu vou usar volume. Professor, posso usar mol com volume? Lógico que pode. Mol com volume, volume com massa, massa com mol com mol, massa com massa, volume com molécula, não importa. Tanto que o assunto é chamado de estequiometria, cálculo de relações. Agora, é hora de fazer a troca. Aqui, muito cuidado. A primeira linha da sua regra de 3, nunca, jamais, vou trocar de língua, never, never, nunca, jamais você me coloca o número do texto na primeira relação. Nunca. Professor, o que eu coloco na primeira linha? O número da relação molar. 1, se for mol, 6 vezes 10 a 23, se for molécula ou átomos, 22,4 litros, ou, no caso, 24,9 litros, porque ele deu a relação naquela temperatura e naquela pressão, e o X no lugar da massa. Pois bem, como eu tenho mol, eu tenho um 8 na frente. 8 vezes, qual é o número da relação molar que envolve o conceito de mol? O 1. Portanto, 8 vezes 1 mol. Se fosse massa, 8 vezes a massa do sulfato de manganês. 8 vezes 6 vezes 10 a 23, se fosse átomos ou moléculas. Então, 8 mols. 5 vezes o volume. Se estivesse na CNTP, seria 22,4. Mas como não está, estou a 300 Pascal, o texto falou que nessas condições eu vou mexer com 5 vezes 24,9 litros. Ponto. A estequiometria está montada. 8 mols está para 5 vezes 24,9 litros. Agora, a montagem da regra 3. Último passo. Vou precisar descobrir o volume a partir de 16 mols. Olha que questão interessante a Federal fez. O que o 16 é do 8? Opa, 16 é o dobro de 8. Se é o dobro de 8, o dobro de 5 é 10. 10 vezes 24,9, eu vou encontrar 249 litros. Olhando o conjunto de alternativas, resposta correta, letra D. Ponto final. É assim que caiu ano passado, é assim que caiu ano retrasado, e eu espero, quiçá, que seja assim que seja cobrado em 2021, em que você vai fazer a prova e você vai para a segunda fase, e 2021 vai ser um ano muito bacana para você. Porque daqui a algumas dezenas de anos para frente, você vai falar assim, nossa, em 2020 teve pandemia, mas em 2021 eu entrei na Federal do Paraná. Eu entrei, então vai fazer parte dessa história. Professor, é difícil? Não é difícil. Se alguém me falar assim, professor, mas olha a matemática. Matemática. O dobro. Tabuado do 5, tabuado do 10, não tem como errar, não tem desculpa esse material. O que entra em cena? Organização. O grande segredo de estequiometria se chama organização. Não tem matéria para você estudar, você tem que praticar. Pratica 1, 2, 5, 10 vezes, você vai chegar ao êxito desse material. Pois bem, ainda no conceito de revisão. Na semana anterior a essa aula, você viu 2 casos especiais. Rendimento de uma reação e pureza de reagente. Está lembrando disso? Se você não lembrar, volta uma página da sua apostila, algumas páginas, você vai encontrar casos especiais de estequiometria, rendimento e pureza. Professor, matéria nova? Não, isso que já foi visto. O que eu vou fazer? Só mais regras de 3. Só que tem um detalhezinho. Presta bem atenção nessa questão, que eu achei essa questão fantástica. Também não precisa copiar o texto. Só coloca lá Mackenzie, para quem está no caderno, e depois vai colocar a resolução.
A reação de ustulação da pirita. Olha a primeira frase já chega a ser assustadora. Ustulação da pirita. Professor, o que é uma ustulação? Ustulação nada mais é do que a retirada do enxofre de sulfetos. Isso é uma ustulação. É a retirada do enxofre e a colocação de um oxigênio. A pirita, ele deu a fórmula, FeS2. Então, parece estranho, mas tem algumas informações, mas ustulação é só a forma de contextualização, não serve para nada. Pode ser representada pela equação a seguir. Temos uma equação, tem 8, tem 2, tem 11, tem 4. O que isso significa? Que ela já está equilibrada. Fácil. Então, vamos lá. Considerando que o processo de ustulação ocorra na CMTP, adoro essa sigla, é correto afirmar que o volume de SO2 produzido Então, você já sabe que a primeira substância que me interessa é o SO2. Então, já sei que o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita. A outra molécula que me interessa é a pirita, ou seja, já sei quais são as duas substâncias que me interessam. Só um pouquinho. A pirita é que a reação de 600 gramas de pirita é que apresenta 50% de pureza. Esse 50% de pureza não é um enfeite, e que a reação apresentou um rendimento de 70%. Veja bem, eu tenho pureza e rendimento na mesma questão. O que isso significa? Isso significa que me ferrei. Não. Significa que você vai ter que fazer duas outras regrinhas de 3. Uma para pureza e uma para rendimento. Então, ele dá os dados da massa molar do sulfeto de ferro, que é 120, isso ele fornecido. Porém, só para lembrar, quando eu falo em rendimento de uma reação e pureza de reagente, eu preciso colocar em prática ou na mente o seguinte conceito. Quando eu falo em rendimento de uma reação, o rendimento ele é calculado sempre depois da sua estequiometria. Vou te dar aqueles exemplos de casa. Eu adoro exemplos de cozinha, que são exemplos práticos do seu cotidiano. Por exemplo, vou estourar pipoca. Como é que eu vou calcular o rendimento de estouro de pipoca daquela marca se eu não estourar a pipoca? Olha bem, é lógico que ninguém vai fazer isso, mas vamos imaginar que você conte 100 grãos de pipoca, 100 grãos, e você coloca os 100 grãos dentro da panela. Você tem como afirmar, opa, aquele grãozinho ali da ponta não vai estourar. Você tem como afirmar isso? Não tem como afirmar. Então, o que você faz? Você coloca 100 grãos na pipoqueira ou na panela, estoura todo aquele tempo que você usa e vai comer pipoca. Aí, no final do processo, você percebeu, opa, coloquei 100 grãos, mas 10 grãos não estouraram. Então, significa que o rendimento de estouro de pipoca dessa marca é de 90%. Por quê? Porque você colocou 100 e 10 gramas não estouraram. E como é que você percebeu isso? Depois que você estourou, depois da reação. Agora, quando eu falo em pureza, a pureza é uma regra de 3 que você vai fazer de forma antecipada. O exemplo de pureza que eu dou, você vai fazer feijão, você vai fazer uma feijoada. Então você compra feijão. Na hora que você compra o feijão, você já pega o pacote de feijão e já coloca dentro da panela? Não, porque dentro do feijão você pode encontrar algumas pedrinhas, algum feijão que está podre, algum feijão quebrado, algum feijão que tem algum tipo de contaminação. Então, o que você faz? Você coloca em cima da mesa o feijão, opa, uma pedrinha aqui, um feijão aqui, você retira as impurezas. Só que você retira as impurezas antes de colocar na panela. Repare que é antes, você retira as impurezas antes de colocar na panela. Isso é essa parte de pureza. Então, quando aparecer uma porcentagem de pureza, é a primeira conta que você vai fazer. Porque primeiro você elimina as impurezas para depois colocar na panela. A panela vai ser a nossa estequiometria. Quando eu falo em rendimento, o rendimento da reação, você faz uma conta depois da reação. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. É a pipoca. Eu não sei quantos grãos vão estourar e quantos grãos não vão estourar. Só consigo descobrir essa informação depois que terminei o processo de estourar a pipoca. Agora, o feijão, não. O feijão eu retiro primeiramente as impurezas para depois colocar dentro da panela. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou voltar para a questão. Considerando que o processo de estouração ocorra na CNTP, é correto afirmar que o volume de SO2, primeira molécula, produzido na reação de 600 gramas de pirita, que apresenta 50% de pureza. Primeira continha que você deveria fazer. Se eu tenho 600 gramas estaria para 100. Só que
Dentro desses 600 gramas, eu não tenho ele puro, eu tenho 50% puro, então significa que eu vou ter um valor de X, e a primeira continha está fácil, então significa que eu tenho 300 gramas dessa pirita pura. A pirita pura, 300 gramas, tanto que eu poderia fazer uma pequena adaptação no meu texto. Considerando que o processo de destilação ocorre na CNTP, é correto afirmar que o volume de SO2 produzido na reação de 300 gramas de pirita. Os 50% eu já tirei as impurezas, só trabalho com a parte da pureza agora. E que a reação apresentou um rendimento de 70%. Opa, rendimento eu tenho que fazer depois da estequiometria. E como eu já sei quais são as duas substâncias, já sei quais são as duas. É a pirita e o SO2. Professor, é hora de fazer cálculo? Não, ainda não é hora de fazer cálculo. É hora de você utilizar palavras-chave. Que palavra no texto diz respeito à pirita? Massa. Professor, você inventou? Não, está aqui, ó, 600 gramas. Que não são 600, são 300 gramas, porque eu já eliminei a impureza. E a pergunta é, o volume de gás carbônico. E como eu estou na CNTP, vou usar o 22,4. Agora, vejam bem. 4 vezes a massa do FeS2, 4 vezes o X. Só que o X foi devidamente fornecido. O X vale 120. Então, 4 vezes 120 gramas está para 8 vezes 22,4 litros. Os 300 gramas do material puro vai corresponder a um valor de Y, e esse Y vai me dar 112 litros. Opa! Resposta correta, letra B. Não, não é a resposta letra B. Por quê? Porque 112 litros deveria ser o volume produzido na reação. Se eu coloquei 100 gramas de pipoca na pipoqueira, deveriam os 100 grãos estourar. Mas nem todos os grãos estouram. Então, significa que eu tenho rendimento. 112 litros está para 100, 70% de rendimento está para Z, e esse Z vale 78,4 litros. Agora sim, olhando o conjunto de alternativa, a resposta à letra A. Professor, questão difícil? Não é. É uma questão trabalhosa. Se bem que uma questão dessa, se fosse cair numa prova, eu apostaria o que vocês quisessem, que mais de 50% dos alunos não conseguem chegar na resposta 78,4. E que boa notícia para você, porque você está dentro da porcentagem que vai acertar, porque fez a resolução. Então, só para fechar, para começar a aula de hoje. Então, quando tiver pureza, você vai fazer uma conta antes de fazer a estequiometria. Se aparecer a palavra rendimento, o rendimento você faz depois da estequiometria. Fechou isso? Bem claro? Lembrou, fez uma lembrança lá da sua memória? Pois bem, então agora eu posso começar a aula de hoje. Estequiometria com o chamado reagente em excesso. Então, agora lá na sua apostila 6, página 298, esqueci a página lá agora, mas de qualquer maneira, está lá no título, reagente em excesso e reações sucessivas. Porém, anota aí na apostila, anota, não custa nada anotar essas duas frasezinhas aqui, ó. Reagente em excesso e reagente limitante, são os dois processos que eu vou utilizar agora. Obviamente que reagente em excesso é o reagente que não é consumido, e o reagente limitante é aquele que é totalmente consumido. Qual desses dois, vou fazer uma pergunta bem rápida, qual desses dois limita o final da reação? Qual desses dois limita a reação? Na hora que acabar um deles, a reação acaba. Qual deles limita a minha reação? É o excesso ou é o limitante? Vou te dar um exemplo genérico, mas é mais ou menos o que acontece no nosso mundo microscópico. Obviamente, eu vou usar um exemplo da cozinha. Olhem bem, eu usei o exemplo do feijão para representar a pureza, o exemplo da pipoca para representar o rendimento, e eu vou na cozinha, mais uma vez, dar um exemplo de reagente em excesso. É só para imaginar, porque por enquanto ainda não dá para fazer isso. Imagine que hoje é uma quinta-feira, se fosse um período normal de aula presencial, você ia ter a seguinte ideia, gente, vamos estudar estequiometria lá em casa? Vamos, vamos. Aí você arruma um grupo lá de 5, 6, 7, no máximo 10 alunos para ir para sua casa estudar. Só que você avisa a sua mãe, mãe, estou levando aí alguns amigos em casa, a gente vai estudar em casa. A mãe fica orgulhosa da vida, o pai fica orgulhoso da vida. Aí o que ele fala? Mãe, tem como comprar alguma coisa para fazer um lanche de tarde? E nessa hora, a mãe é um tanto exagerada. Você já reparou isso, que a mãe é exagerada.
Ah, para fazer um lanche? Então tá. Então ela vai lá na Casa de Frios, lá no mercado, e compra 300 fatias de queijo, 300 fatias de mortadela ou 300 fatias de presunto, e aí leva aquilo para casa. Então você chega em casa, seus amigos começam a estudar, nossa, vai ter uma fome, vou fazer um lanche para a gente. Aí você vai lá, abre a geladeira, tem uma pilha assim de queijo, uma pilha assim de presunto. Abre a despensa, 4 fatias de pão. A mãe esqueceu de comprar pão. Só tem 4 fatias de pão. A pergunta que eu faço é, se tem em casa 4 fatias de pão, 300 fatias de queijo, 300 fatias de mortadela ou de presunto, quantos sanduíches você consegue fazer? Quantos sanduíches você consegue fazer? Se você me respondeu 4, você é um baita do pão duro. Porque ninguém pega uma fatia de pão e quebra a fatia ao meio. Na hora que você vai fazer sanduíches, pega uma fatia inteira, queijo, presunto, mortadela, maionese, margarina, outra fatia em cima. Lá você tem o primeiro sanduíche. Para quem respondeu 4, ou pão duro. Porque você não pega uma fatia e quebra ela no meio. Se bem que se tiver mais gente, você vai ter que fazer isso. Mas, de qualquer maneira, meu sanduíche é uma fatia de pão, queijo, presunto, maionese, margarina, outra fatia de pão. Quantos sanduíches você consegue fazer nessa relação? Apenas 2. Por quê? Porque acabou o pão. E na hora que acaba o pão, acabou a reação fazer sanduíche. Ou seja, o pão foi o meu limitante. E na hora que acabou o limitante, acabou a reação. É mais ou menos o que acontece no mundo microscópico. Eu tenho 5 gramas de um material e 2 toneladas do outro. Na hora que aqueles 5 gramas reagirem, parou a reação, porque não tem mais aquele componente A, B, C. Na hora que acabou o pão, acabou a reação. Professor, mas dá para fazer enroladinho, tá? Dá pegar uma fatia de queijo, fatia de presunto e enrolar, mas não é sanduíche. A não ser que você tenha o seguinte dom. Então, pegar uma fatia de queijo aqui na mão esquerda, uma fatia de presunto na mão direita, bate as duas, olha, um pão. Se você tiver esse poder, me avisa, que a gente vai ficar milionário, mas você não tem. Então, significa que o reagente limitante é aquele que determina o final da reação. Na hora que acabar o limitante, acabou a reação. Tá, professor, e o excesso? É excesso. Guarda o queijo, guarda o presunto novamente na geladeira para usar num outro momento. Eis o começo do meu sistema. Então, olhem bem. Esses exemplos grosseiros que eu dei da nossa cozinha, feijão para representar a pureza. Você retira primeiramente as pedras antes de colocar na panela. A pipoca é o exemplo do rendimento, porque eu coloco os grãos lá dentro, estouro as pipocas e depois eu vou contar quantos grãos estouraram ou não. Agora, como eu falo em reagente limitante e excesso, eu vou lembrar do pão. 4 fatias de pão, 300 de queijo, 300 de mortadela, acabou o pão, acabou a reação. E o que eu faço com isso? Vamos começar a trabalhar algumas questões. Primeira questão. Então, novamente, não precisa copiar o enunciado, só coloca lá IBMC Rio de Janeiro. Então, só para você entender a lógica da questão. Presta bem atenção, que eu considero o caso, entre aspas, mais complexo dentro da parte de estequiometria. Vai exigir um pouquinho mais do teu raciocínio matemático. A questão fala assim: em um laboratório foram postos para reagir 5 mols de nitrogênio com 12 mols de hidrogênio em um recipiente fechado de X litros de capacidade a certa temperatura. Sabendo que a equação que representa a reação é, temos a reação e ela está equilibrada. 1, 3 e 2, já está equilibrada. Pergunta, indique qual é a quantidade em mols do reagente em excesso. Aqui ele deu na cara que ele está falando em reagente em excesso. Mas como é que eu vou descobrir isso? Volta para o nosso roteiro. Passo número 1, montar a equação. Não precisa. Passo 2, equilibrar a equação. Não precisa, porque ela já está equilibrada. Passo 3, escolher as substâncias. 5 mols de nitrogênio. Então, significa que eu vou usar o nitrogênio. Com 12 mols de hidrogênio. Então, significa que eu vou usar o hidrogênio. Escolher 2 substâncias. Eu já escolhi o nitrogênio e a molécula de hidrogênio. Nitrogênio com hidrogênio. Professor, vamos fazer conta? Não, ainda não é hora de fazer conta. Cada uma dessas substâncias que você escolheu, ela tem que ter uma palavra-chave de relação. Mol, molécula, volume, massa. No texto, 5 mols e 12 mols. Mol com mol. Agora, cuidado, nunca, jamais,
Never. Me coloca o 5 e o 12 na primeira linha da regra de 3. Na primeira linha, você só pode usar esses números. 1, quando aparecer mol, 6 vezes 10 a 23 se aparecer átomos ou moléculas, 22,4 litros se aparecer volume, e o X se aparecer a massa. Mas como eu estou falando em mol e mol, que número lá da relação que eu troco quando aparece mol? O 1. 3 vezes 1 mol. 3 vezes 1 mol é 3 mols. Ponto. Essa é a relação intocável, imutável entre nitrogênio e hidrogênio. Não pode ser mudado. Porém, o que o texto me fala? Ele me fala que eu coloquei 5 mols de nitrogênio e 12 mols de hidrogênio. Pergunta rápida, pode responder para você mesmo. Entre esses 5 mols de nitrogênio e 12 mols de hidrogênio, quem que está em excesso de cara? Bem rápido, responda bem rapidinho para mim, pode responder mentalmente. Os 5 ou os 12 mols estão em excesso? Ah, professor, os 12, por quê? Porque está em maior quantidade? Não. Cuidado com isso. Repare que a relação de nitrogênio para hidrogênio é de 1 para 3, de 1 para 3. Então, significa que um desses dois componentes está em excesso. E como é que eu descubro quem que é o excesso? O que eu vou usar? Eu vou usar aqui uma folha. Está escrito aqui, mas eu vou usar essa folha como referência. Mas você pode usar no seu caderno, na sua folha, o dedo. Simplesmente você vai usar o dedo como referência. Por quê? Porque eu vou colocar a folha, ou vou colocar o dedo em cima de um desses dois valores. Ou do 5 ou do 12. Professor, qual deles? Não importa. Você vai escolher um dos dois, o do NT, Salamém 2. Eu vou fazer as duas formas. Vou colocar o 12 aqui, a folha em cima do 12 por alguns instantes. E eu vou fazer a conta como se esse 12 aqui não existisse. Fechou? Então, vamos lá. Não existe o número aqui embaixo. 1 mol está para 3. 5 mols, eu precisaria de quantos mols de hidrogênio para essa relação? Se 1 está para 3, 5 mols, eu precisaria de quantos mols de hidrogênio? Eu precisaria de 15 mols. Concordam? 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes por 1, eu precisaria de 15 mols. Então, eu preciso de 15 mols. Agora, veja bem. Se embaixo da minha folha tiver um valor maior do que 15, significa eu preciso de 15. Mas se tiver um valor maior do que 15, está sobrando hidrogênio. Ele vai ser o meu excesso. Pois bem, e se embaixo da minha folha tiver um valor menor do que 15? Se é menor, está faltando. Se está faltando, é o meu limitante. Captaram a mensagem? Veja bem, eu tampei isso aqui, ó, isso não existe por enquanto. 1 está para 3, 5 estaria para 15 mols. 15, esse é meu valor referência. Só que embaixo da minha folha, eu não tenho 15 mols, eu tenho apenas 12. Então, significa que está faltando um tanto de mols para chegar no 15. É mais ou menos a seguinte ideia. Você precisa comprar alguma coisa. Nossa, aquele objeto que eu preciso comprar custa R$120. R$120. Ou melhor, deixa eu colocar o valor aqui, ó. Aquele valor que eu preciso comprar, ele custa R$15. 15. Mas eu tenho só 12. Então, significa que está faltando R$3 para eu comprar esse objeto. Está faltando. Se está faltando, ele é o meu limitante. Situação 2. Se 1 está para 3, 5 está para 15 mol, se eu tivesse um valor maior do que 15, nossa, esse objeto custa R$15, eu tenho 20, então significa que você vai ganhar troco, porque você tem dinheiro em excesso. Agora, professor, e se eu tivesse tampado 5 na hora da prova? Não tem problema nenhum. Então, vamos fazer o seguinte, então. 1 mol está para 3, 12 mols, só tampar aqui embaixo assim, fica melhor para vocês enxergarem, assim ficou melhor. Então, 1 mol está para 3, 12, eu precisaria de quantos mols de nitrogênio? Se 1 está para 3, 12 vezes 1 dá 12, 12 dividido por 3, eu precisaria de quantos mols? De 4 mols. Eu preciso de 4 mols. Se embaixo da minha folha tiver um valor maior do que 4, ele está em excesso. Se eu embaixo da minha folha tiver um valor menor do que 4, ele é o limitante. Só que o que eu tenho embaixo da folha? 5. Eu precisaria de 4 mols. Repare, se 1 mol está para 3, 12 mols, eu precisaria de... Olha, então, isso aqui é o limitante, isso lá é o excesso. Eu precisaria de 4 mols. Ou seja, volta lá. Se 1 está para 3, 12 precisaria de 4 mols. Mas como foram colocados 5 mols desse sistema, eu já tenho a resposta. Mas para facilitar a tua linha de raciocínio. No início,
Eu tenho 5 mols, que está no texto, ó. Foram postos para reagir. Foram postos, mas não falou que reagiu tudo. Coloquei 5 mols. Na reação, volta um pouquinho, na reação foram gastos quantos mols desse nitrogênio? 4 mols. Portanto, quanto que foi o excesso de nitrogênio nessa reação? 1 mol. É assim que vocês vão operacionar agora a parte de excesso. Eu vou começar do zero, só para você entender novamente essa questão, que eu acho uma questão bem interessante. Até aqui sem problemas, ó. Escolher 2 substâncias, mol, 1 mol e 3 mols. Até aí sem problema, tudo normal. Só que o texto fala que eu tenho 5 mols de nitrogênio e 12 mols de hidrogênio. Um desses compostos está em excesso. Como é que eu descubro? Unidunite salabim, inglês escolhido foi você. Então, campo 12 por alguns instantes, tá? P12. Se o mol está para 3, 5 mols eu precisaria de 15 mols. 15 mols. Se eu tiver um valor maior do que 15, ele é o excesso. Se eu tiver um valor menor do que 15 embaixo do meu papel, ele é o limitante. E como o valor é menor do que 15, significa que ele é limitante e que o nitrogênio está em excesso. Professor, mas quanto de excesso? Então, o que você vai fazer agora? Você vai tampar os 5 por alguns instantes. Se um mol está para 3, 12 mols eu precisaria de quantos mols? De 4 mols. Então, significa que eu não preciso desses 5 mols, eu preciso apenas de 4 mols. Se eu coloquei 5 e utilizo 4, quantos mols estão em excesso? Para organizar a nossa ideia, coloquei 5, reage 4, portanto, excesso de 1 mol. Essa é a resposta desse material. Então, é assim que vocês vão proceder a partir de agora com o reagente em excesso. Professor, tem mais exemplos? Sim, tem mais exemplos. Vamos pegar o próximo. Se vocês quiserem acompanhar na apostila, essa questão aqui, ó, é uma questão do desenvolvendo habilidades. Se você quiser dar um tempinho e ir lá na apostila, deve estar próxima aí, desenvolvendo habilidades, procura a questão lá da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Questão bacana para você compreender o conceito de reagente em excesso. Se vocês quiserem acompanhar pela apostila, não tem problema. Para quem está no caderno, permaneça como tal, depois você vai resolver essa questão de qualquer maneira. Admitindo que a reação, opa, já temos a reação, e repare que já tem 2 e 2 na frente do CO e na frente do CO2. Já está equilibrado. Isso é um bom sinal. É completa. Qual a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação quando 9 mols de monóxido de carbono? 9 mols de monóxido de carbono. Já achei a primeira molécula, monóxido de carbono. Reagem com 6 mols de oxigênio. Já encontrei a segunda molécula. 6 mols de oxigênio em um recipiente fechado. Dado, carbono 12 e oxigênio 16. Vamos lá. Passo 1. Escolher as 2 substâncias. Já escolhi. É o monóxido de carbono com 2 na frente e o oxigênio. Cuidado aqui, ó. Não é hora de fazer conta matemática. Ainda estou no campo da interpretação. Cada uma das moléculas que você escolheu tem uma palavra-chave que a relaciona. Qual é a palavra-chave? Está no texto. Quando 9 mols de monóxido de carbono reagem com 6 mols de oxigênio. Então, é mol e mol. Para e pensa. Lá na relação básica da matéria, que número que está sendo acompanhado com a palavra mol? 1. Como eu tenho 2 na frente, 2 vezes 1 mol, 2 mols, e aqui só tem o oxigênio, portanto, 1 mol. 2 mols está para 1 mol de oxigênio. Agora, o que o texto me fala? Ele fala que eu coloquei 9 gramas de CO e coloquei 6 mols de oxigênio. Um deles está em excesso. Quem que é o excesso e quem que é o limitante dessa história? Professor, como é que eu descubro isso? Tampem um dos valores, que está em azul aqui embaixo. Professor, qual deles? Tanto faz. Coloca o dedo em cima, ou a borracha, ou lápis, alguma coisa do gênero. Eu vou colocar aqui em cima do 6 por alguns instantes. Professor, mas eu coloquei em cima do 9, já vou fazer também. Então, olhem bem. 2 mols está para 1 mol. 1 é metade de 2, se você achar mais fácil. Portanto, embaixo da minha folha, eu tenho que achar um valor menor do que 9. Metade de 9. Então, embaixo da minha folha, eu preciso de 4,5 mols. Preciso de 4,5 mols. Agora, se embaixo da minha folha eu tiver um valor maior do que 4,5, o oxigênio é o excesso. Se tiver um valor menor do que 4,5,
ele é o meu limitante. Por isso que eu não me importo em saber qual dos dois valores eu vou tampar. Olha bem, vou voltar para cá. 1 é metade de 2, então embaixo da minha folha eu vou ter que ter um valor metade de 9, que é 4,5. Então, se embaixo da minha folha eu tiver um valor maior do que 4,5, ele é o excesso. Se eu tiver um valor menor do que 4,5, ele é o reagente limitante. Como eu tenho 6 mols, 6 mols é maior do que 4,5, que era a minha previsão. Então, significa que o oxigênio está em excesso e que o monóxido de carbono é o meu limitante. Professor, e se eu tivesse tampado 9? Então, vamos lá. Se você tivesse tampado 9, você teria que fazer a seguinte continha, fazer a seguinte conta, se vocês enxergarem. 2 está para 1. Repare que 2 é o dobro do 1. Se eu tenho 6, então significa que embaixo dessa folha eu teria que ter 12 mols, concordam? Eu teria que ter 12. Se embaixo da minha folha tiver um valor maior do que 12, ele vai ser excesso. Só que embaixo da minha folha eu tenho um valor 9, que é menor do que a minha previsão. Se é menor do que a minha previsão, significa que o monóxido de carbono é o limitante e que o oxigênio é o excesso. Fechou? Agora, eu preciso agora vem a conta. Eu preciso tampar agora o 6 por obrigação, porque o limitante é o monóxido, é ele que determina o fim da minha reação. Se 2 está para 1, 9 mols eu precisaria de quantos mols de oxigênio? 4,5. Então, eu não preciso de 6 mols, eu preciso apenas de 4,5 mols. Ponto. E agora fecha a minha questão. Ah, professor, alternativa, letra C, 4,5 mols. Não. O 4,5 mols é o que eu utilizei para fazer esse sistema. É a história de uma receita. Eu preciso de 3 ovos, só que você olha lá naquela caixinha, tem 12. Você vai pegar só 3, os outros 9 você guarda. Você usou 3, usou 3. Você usou 4,5 mols, só que você tinha 6. Quantos ovos sobraram? Qual é a massa do reagente em excesso? Qual é o número de mols? No início, eu coloquei 6 mols. Por quê? Porque está lá no texto. Ó. Ele fala assim, com 6 mols de oxigênio. Só que na minha estequiometria, eu percebi que, para neutralizar os 9 mols de CO, eu usei 4,5 mols. Então, significa que eu vou ter um excesso de 1,5 mol. Agora sim, olha, conjunto de alternativa, resposta correta, letra E. Então, é dessa maneira que vocês vão proceder com o reagente em excesso. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Professor, é sempre com mol e sempre com 2 moléculas? Não. Agora presta bem atenção nessa próxima aqui. Unesp, ainda vou colocar o conceito de mol. Já vou começar a trocar mol para átomo, para massa, para volume, para vocês não ficarem só acostumando com mol. Novamente, Unesp, como eu falei, prova da Unesp está aberta as inscrições. Boa notícia, você faz a prova da Unesp aqui em Curitiba. Tanto o Unesp quanto o Unicamp, que ainda não abriu suas inscrições, hoje abriu, não sei, não lembro mais, faz a prova em Curitiba. Então, para quem pretende fazer outros ares, para quem quer para grandes centros de pesquisa desse país, inscrições abertas. Unesp, e olhem bem, vocês se dão muito bem nas provas paulistas. Por quê? Porque você tem um ensino muito alto. O nível de cobrança que nós temos de vocês é muito alto, então vocês se dão bem nessas provas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Um químico deseja preparar hidrazina. N2H14, H4. Então, ele já fala quem que é a hidrazina. Através da reação de 3,6 mols de amônia com 1,5 mols de hipoclorito, OC-alimentos. A reação química é dada pela equação. Opa, já temos uma equação. E reparem que eu já tenho um 2 na frente da amônia, então significa que ela já está equilibrada. Pergunta, o número de mols de hidrazina, ou seja, do N2H4 obtido é? Pronto, já fiz a leitura da questão. Agora vamos para o nosso roteiro. Passo número 1, montar a equação. Não precisa. Passo 2, equilibrar a equação. Também não precisa, porque eu já tenho 2, então significa que ela está equilibrada. Passo 3, o passo mais importante. Escolher as substâncias. Ele fala em 3,5 mols de amônia. Aqui é amônia, primeira molécula eu já achei. 1,5 mols do hipoclorito. Primeira e segunda estrutura eu já encontrei. Porém, presta bem atenção. O número de mols de hidrazina, a hidrazina é o N2H4. Professor, tem uma coisa errada, hein? Falei, o que aconteceu?
Só lá no teu roteiro, ele fala que é para escolher duas substâncias, duas estruturas. E aí tem três. Então significa que o teu roteiro está furado? Não. É aí que entra o caso mais trabalhoso para vocês colocarem aí na parte de estequiometria. Eu tenho três estruturas escolhidas no texto, mas eu não posso montar uma regra de três com três substâncias. Então, o que isso significa? Significa que um desses reagentes está em excesso. Você vai ter que descobrir qual é esse reagente em excesso e vai apagar, vai riscar todas as informações desse reagente em excesso. Por quê? Porque quem determina o fim de uma reação é o limitante. Então, quando você pegar uma questão, e nessa aula você vai pegar várias questões, em que você vai ter três componentes da reação. Um deles está em excesso, um dos reagentes está em excesso, descubra-o, risca ele, apaga e faz como se nada tivesse acontecendo. Tanto que eu vou usar esse tipo de critério. A princípio, esqueça. Professor, mas tem três substâncias. Finja que nada está acontecendo. Vou usar amônia, vou usar o hipoclorito e vou usar a hidrazina. Professor, e agora? Palavra-chave de relação. Ele fala em 3,6 mols, fala em mol e fala em mol. Professor, sempre vai ser em mol? Calma. Já na próximo slide já não vai ser mais só mol, não. Então, aí eu tenho 2 mols para 1 mol e 1 mol. Não esqueça essa passagem. A primeira linha da regra de 3, você só pode retirar da relação básica. 2 vezes 1 mol, 2 mols. 1 mol e 1 mol. Ponto, resolve. O que o texto me avisa? O texto fala que eu coloquei 3,6 mols, coloquei 1,5 mols, e ele quer saber a quantidade em mols de hidrazina, que é meu X. Professor, como é que você vai fazer uma regra de 3 com 3 componentes? É uma regra de 3 composta? Não. Não é uma regra de 3 composta. Um desses dois reagentes está em excesso. Como é que você descobre isso? Unidunité salamingue, vou escolher um desses aqui para eu colocar a minha folha em cima. Então, como é que vai funcionar? A princípio, eu vou colocar a minha folha em cima do 1,5. Só para vocês entenderem bem. Posso colocar em cima do 3,6, vou fazer das duas formas. 1 é metade de 2, concordam? 1 é metade de 2. Então, embaixo da minha folha, eu vou encontrar um valor metade de 3,6, que é 1,8. Gravou esse número? 1,8. Se embaixo da minha folha tiver um valor maior do que 1,8, significa que o hipoclorito é excesso. Agora, se embaixo da minha folha tiver um valor menor do que 1,8, ele é o limitante e a amônia é o excesso. Concordam? Vamos lá. 1 é metade de 2. Então, embaixo da minha folha, eu deveria ter 1,8. Deveria ter 1,8. Esse é o meu número mágico. Se embaixo da folha tiver um valor maior do que 1,8, ele é o excesso. Se tiver um valor menor, como realmente tem, significa que eu preciso de 1,8. Mas eu não tenho 1,8, eu tenho só 1,5. Então, significa que esse material aqui é o meu limitante. Professor, e se eu apagasse o outro? Vamos lá. Só colocar aqui para vocês enxergarem. Pronto. Para enxergar bem, dá. 2 é o dobro de 1. Concordam? Se 2 é o dobro de 1, o dobro de 1,5 é 3. Então, veja bem, 3. Esse é o meu número-chave agora. Se embaixo da minha folha tiver um valor maior do que 3, significa que a amônia é o excesso. Agora, se tiver um valor menor do que 3, ele é o limitante. É sempre assim. Tampa um dos valores. Coloca o dedo em cima ou coloca a borracha. Você vai ter um número que você vai fazer pelo cálculo. Se ele estiver acima do seu valor, ele é o excesso. Se estiver abaixo desse valor, ele é o meu limitante. Então, vamos lá. 2 é o dobro de 1. Então, 1,5 eu precisaria de 3 mols. Eu preciso de 3 mols. Só que o que eu tenho aqui? 3,6. Eu tenho a mais. E se eu tenho a mais, ele é o excesso. E o hipoclorito é o meu limitante. Agora, o que você faz para montar a regra de 3 final? Você simplesmente risca, elimina, apaga. Apaga. Se está com lápis, apaga essa molécula, essa relação com todos os valores dessa molécula. O que você vai ter? Uma relação matemática como se nada tivesse acontecido. Então, agora o teu trabalho extra vai ser o seguinte. Na maioria das questões, eles vão te dar 3 estruturas. Uma das estruturas dos reagentes está em excesso. Como é que você descobre? Tampa um dos valores. Você vai ter uma previsão de um valor X.
Se tiver acima desse valor, ele é o excesso. Se tiver abaixo, ele é o limitante. Ah, professor, mas se eu escolher o número errado, não importa. Você vai ter que escolher um deles. Nessa sua relação, você descobre quem que é o excesso e quem que é o limitante. Mas sempre o excesso você vai apagar. E agora você vai fazer uma continha com matemática da NASA. Olha só. Se 1 mol está para 1 mol, 1,5 mol está para x. Qual vai ser o valor de x? 1,5 mols. Aí você vai lá no conjunto de alternativas, resposta correta, letra A. Ponto. Resolve esse sistema. A professor, não é tão difícil assim. Não, é um pouco mais trabalhoso, exige um pouco mais da sua linha de raciocínio. Professor, sempre vai ser mol e mol? Não. Se vocês quiserem acompanhar pela apostila, é lá no exercício do praticando. Só não tem as alternativas aqui, porque se eu colocasse as alternativas, eu não teria espaço para fazer a resolução. Mas está lá na sua apostila, na parte do praticando. Procura lá, FURG, Rio Grande do Sul, que você vai encontrar a questão. Eu meio que adaptei, para você compreender melhor. Considere a seguinte reação balanceada. Se eu pouco me engano, lá na sua apostila não está balanceada, então coloca lá um 3 na frente do CO, um 2 na frente do Fe, um 3 na frente do CO2. Aqui o nosso objetivo não é o balanceamento, que você já viu isso várias vezes, inclusive aulas de balanceamento com Jamal. Nessa reação, 5 mols de Fe2O3. 5 mols de Fe2O3. Para. Já encontrei a primeira substância que o texto está pedindo. Reagem com 16 mols de CO. Opa, já encontrei a segunda molécula que me interessa. Com um rendimento de 100%. Professor, o que é esse rendimento de 100%? Um mero distrator. Você não vai fazer uma conta com 100%. Agora, se tivesse 70, 80, 60, aí sim você teria que fazer uma outra regra de 3 depois que você fizer essa estequiometria, porque é rendimento. Se fosse pureza, a conta seria antes de você fazer a estequiometria, mas aqui o 100% é só um distrator. Com base nisso, determine o reagente limitante e o número de átomos de ferro. Professor, nessa questão tem 3 substâncias escolhidas? Tem 3 substâncias escolhidas. Mas lá no seu roteiro, você fala para escolher 2. Então, o teu roteiro está furado? Não. O que isso significa? Que uma dessas 2 substâncias reagentes está em excesso. Descubra quem é essa molécula que está em excesso e risca ela do seu procedimento. Você vai ficar com 2 aí como se nada tivesse acontecendo. Tá, professor, como é que eu faço? Por enquanto, deixa as 3 em destaque. As 3. Fe2O3 veio 3 de CO e 2 de Fe. Professor, e agora? Usa a palavra-chave. Qual é a palavra-chave no texto que diz respeito ao óxido de ferro? 16, aliás, cadê? 5 mols. Então, é mol, 16 mol para CO, e para ferro ele fala em átomo. Professor, pode usar mol com átomo? Lógico que pode. Você pode usar mol, mol com átomo, átomo com massa, molécula com átomo, molécula com volume. Você pode fazer qualquer relação matemática, desde que você, na primeira linha, utilize os valores corretos. Quando é mol, o número que relaciona com a palavra mol é 1. Aqui tem 3 vezes o número que relaciona com mol, que é 1. 3 vezes 1, 3 mols. E aqui eu tenho 2 vezes o número que corresponde à palavra átomo, que é 6 vezes 10 a 23. Então, é mais difícil aparecer átomo ou molécula, mas eu trago uma questão dessas aí. 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Se tivesse um 3, seria 3 vezes 6. Se fosse 5, 5 vezes 6, dessa ordem. Então, a primeira linha da regra de 3 trazem valores intocáveis. Nunca, jamais, never, você me coloca o 5 e o 16 na primeira linha. Nunca, jamais. Então, o que você tem agora? 5 mols do óxido de ferro e 16 mols do CO. Um desses 2 compostos está em excesso. E como é que eu descubro isso? Tentativas. Um desses valores você vai tampar. Qual desses valores você tampa? Eu vou tampar o 16. Por quê? Porque eu tenho uma conta fácil de fazer aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. Então, embaixo da minha folha, eu deveria ter 15 mols. Eu deveria ter 15 mols, concordam? Esse é o número-chave. Agora, se embaixo do papel eu encontrar um valor maior do que 15, significa que o CO é o meu excesso. Agora, se embaixo do meu papel eu tiver um valor menor do que 15,
ele é o meu limitante. Então, vai depender agora da minha expectativa. Então, olha só. Se 1 está para 3, 5 vezes 3, eu preciso de 15 mols. Preciso. Só que aqui eu tenho 16, eu tenho um valor a mais. Se eu tenho um valor a mais, significa que o CO, aqui é o X que eu vou calcular. O CO é o excesso e que o limitante é o Fe2 ou 3. Então, lá na sua questão da apostila, lá no Praticando, ele está pedindo, determine o reagente limitante. Você já sabe que o reagente limitante é o Fe2 ou 3. Professor, por que você não usou outro valor? Porque aqui a continha seria um pouco mais complexa, olha só. 16 vezes 1 dá 16, dividido por 3. Quanto que dá 16 por 3? Ah, professor, dá 5, alguma coisa. 5,3, se pouco me engano. Ou não, acho que dá 5, é alguma coisa, mas 5, alguma coisa. Eu preciso de 5, alguma coisa, mas eu só tenho 5. Significa que eu tenho um valor menor a menos do que eu precisava. Portanto, se é menos do que eu precisava, ele é o meu limitante. Olhem bem, se 1 está para 3, 5 estaria para 15 mols. Eu precisaria, volta um pouquinho, eu precisaria de 15 mols, mas como eu coloquei 16, o CO está em excesso, então significa que essa molécula você simplesmente apaga da sua relação. Apaga. Ela não existe mais agora na nossa continha. Nossa conta vai usar apenas o óxido de ferro e o ferro. 1 mol, então esqueça que existe isso aqui, ó. 1 mol está para 2 vezes 6 vezes 10 a 23, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 6, você vai encontrar como resposta 60 vezes 10 elevado a 23. Dá uma olhadinha no conjunto de alternativas, não sei qual é a alternativa lá, mas você vai ter reagente limitante Fe2O3 e o número de átomos de ferro 60 vezes 10 a 23 ou 6 vezes 10 a 24. Mas se eu pouco me engano, está 60 vezes 10 a 23. Então, aqui uma questão um pouquinho diferente do conceito de mol, porque além de mol, ele está pedindo átomos. Como é que eu descubro quem que é o excesso? Você vai usar o teu dedo, a borracha, coloca a borracha em cima de um dos valores. E aí você tem uma expectativa. Ah, o valor é X. Só que se você encontrar um valor acima desse X, ele é excesso. Se tiver abaixo desse X, ele é o limitante. Todas as questões vocês vão resolver da mesma forma. Quer ver uma outra questão interessante? Questão da UDESC. Como é que está meu tempo? Tá bem. Então, questão da UDESC, eu falo que essa questão é uma das questões mais difíceis, não, mais trabalhosas para você colocar em prova. Por quê? Porque aqui você vai começar do zero. Do zero. Você vai ter que montar a equação, fazer o balanceamento, escolher as moléculas, ver quem tem excesso, quem que é o limitante e fazer a conta final. Então, aqui uma questão um pouquinho mais trabalhosa para vocês mexerem. Então, vejam bem. Qual a massa do produto iônico obtido na reação entre 10 gramas de KOH, uma base, com 8 gramas de H3PO4, que é um ácido, a matéria do Jamal? Vocês viram em algum momento aí, reação de dupla troca, reação de neutralização. Como é que eu montaria essa reação? Então, a base reage com ácido, ácido reage com a base, produzindo sal e água. Isso aqui, para você colocar isso aqui, você vai ter esse aqui, ó. Ácido fosfórico reage com hidroxipotássio, produzindo K3PO4. Professor, por que K3PO4? Porque você vai lembrar que eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis no ácido e tem apenas uma hidroxila na base. Se lá tem 3 e aqui tem uma, significa que eu vou precisar de 3 hidroxilas para neutralizar 3 hidrogênios. Aí você vai ter 3 potássios, por isso que é K3, e sobra um PO4. E esse hidrogênio do ácido pega a hidroxila da base para formar moléculas de água. Só que agora você tem que fazer balanceamento. 3 hidrogênios com mais 3 hidrogênios são 6, então significa que eu vou usar 3 moléculas de água. Você já viu isso com Jamal? Na dúvida, volta e dá uma revisãozinha sobre reações de ácido e base e neutralização. Pois bem, qual a massa do produto iônico? K3PO4 ou a água que eu vou utilizar, o que o texto está pedindo? A água só tem ligação covalente, portanto, é um composto molecular. O composto iônico só pode ser o K3PO4. Entra em reação com 10 gramas de KOH, então já sei que eu vou usar a base, e 8 gramas de H3PO4. Opa! 3 substâncias envolvidas. Se eu tenho 3 substâncias envolvidas, significa
que uma dessas moléculas reagentes está em excesso. Como é que eu descubro isso? Como se nada tivesse acontecido. Quais são as 3 substâncias que eu tenho no texto? O ácido, a base e o sal. Que palavra mágica que eu uso para cada uma dessas moléculas? Para o ácido, ele fala em 8 gramas, massa. 10 gramas de KOH, massa. Ele quer saber qual é a massa do produto iônico. Tudo massa. Agora, repare que nessa questão os dados não são fornecidos. A professora tem que decorar isso? Não. Tem prova que te dá tabela e tem prova que não te dá tabela. Acho que não. Não, essa questão aqui não está na apostila. Não, essa aqui não tem na apostila, mas é uma questão interessante para vocês compreenderem. Então, alguém perguntou ali se essa questão está na apostila. Não. Quando está na apostila, eu aviso. Então, ou está no praticante, desenvolvimento de habilidades, alguma coisa do gênero. Então, essa questão, ela não está, mas se vocês entenderem essa questão, vocês entenderam o assunto de estequiometria. Eu considero essa questão uma das mais difíceis do país. Por quê? Porque tem uma série de linhas de raciocínio para vocês compreenderem. Então, tem 3 substâncias, primeiro já de cara, massa, massa e massa. Eu vou adiantar aqui só para ganhar tempo. Cada hidrogênio vale 1, fósforo 31 e oxigênio vale 16. Fazendo as multiplicações vai me dar 98. 3 vezes potássio 39, 16 com mais 1, isso aqui vai me dar 3 vezes 56 gramas. 3 vezes 39, mais 31, mais 4 vezes 16, isso que vai me dar 212 gramas. O valor de X. Na primeira linha da regra de 3, você só utiliza a relação molar. Agora, o que o texto me fornece? O texto me fornece 10 gramas e 8 gramas do ácido. E aqui ele quer descobrir o valor de X, porque é a pergunta, a massa do produto iônico. Professor, mas como é que eu vou fazer uma regra de 3 com 3 componentes? Não, você vai fazer uma regra de 3 com 2 componentes apenas, porque uma dessas moléculas está em excesso. E agora eu vou pedir assim, numa prova. É mais fácil fazer essa continha, 8 vezes 3 vezes 56 por 98, ou 10 vezes 98 divididos por 168. Eu acredito que a conta com 10 seja mais simples. Então, significa que por alguns instantes, eu vou apagar esse 8 aqui. Eu vou apagar 8, aqui a conta é um pouco mais complexa. Então, eu vou fazer 10 vezes 98, que dá 980, divididos por 168. 10 vezes 98 dá 980, divididos por 168. Eu vou encontrar qual valor? Não vou encontrar 8. Eu vou encontrar como resposta, volta um pouquinho, 5,8 gramas. Lembrei, vou tampar aqui por alguns instantes. 98 está para 3 vezes 56. Se eu usar os 10 gramas, eu vou precisar, embaixo do meu papel, 5,8 gramas. 5,8 gramas. Como o texto falou que colocou 8, ou que foram postos 8 gramas, significa que o meu ácido está em excesso. Porque eu preciso de 5,8 e foram colocados foi colocado um valor maior, que foi 8 gramas. Então, significa que essa molécula do ácido está em excesso. Eu vou aqui e apago a questão. Simplesmente apago os dados do ácido fosfórico. Por quê? Porque ele está sobrando. Logo, a minha continha vai ser 3 vezes 56 está para 212, 10 estaria para X, e esse X vai corresponder a 12,62 gramas. Resposta correta, letra B. Questão mais complicada de ser elaborada na hora da prova, porque você poderia ter tampado aqui, ó, o 10. E na hora que você tampar o 10, se você usar 98 para 3 vezes 56, 8 estaria para um valor que daria um valor maior do que 10. Valor maior, então significa, aliás, menor do que 10. Então, esse valor aqui está como limitante e aquele valor é o excesso. Então, você teria que colocar alguma coisa. 98 está para 3 vezes 56, 8 estaria para 13, 14, se você tiver calculadora, faz a conta para mim. 98 está para 3 vezes 56, 8 estaria para um valor de X. Você encontraria um valor maior do que 10. Se alguém tiver com calculadora rápida aí, só para fazer a continha, faça para mim lá. 8 vezes 3 vezes 56 dá um igual e divida por 98. Se alguém tiver uma calculadora rápida, só para entender a linha de raciocínio aqui. 8 vezes 3 vezes 56 dá um igual e divida por 98. Alguém me colocou 13. Obrigado, Janaí. 13,71.
Então, eu precisaria de 13,71. Mas como eu tenho 10 é um valor menor do que 13,71, ele vai ser o meu limitante. Apaga, de qualquer maneira, o H3PO4. Então, não precisa fazer todas as contas. Uma única conta, você já descobre quem é o reagente e quem é o excesso. E aí, trabalha com a regra de 3 final, chega a 12,62 gramas. Fecha. Agora, desafio final. Uma questão bem interessante, prova aqui de Maringá. É uma prova discursiva. Se vocês entenderem essa questão, eu vou com calma, mas se vocês entenderem essa questão, vocês entenderam a aula de hoje. Fechou? Então, vamos lá. Misturou-se uma solução aquosa que possui 8 gramas de hidróxido de sódio dissolvido com outra solução aquosa que possui 12 gramas de ácido sulfúrico também dissolvido. Após se completar a reação de neutralização, responda. Repare que nós temos uma equação, só que em nenhum momento ele falou que está equilibrado. Dados: sódio 23, oxigênio 16, hidrogênio 1, enxofre 32. Letra A. Quantos gramas de sal foram produzidos? Letra B. Quantos gramas sobraram do reagente em excesso? Se não tivesse a letra B, você não saberia se teria ou não excesso, mas aqui tem. Então, primeiro passo. Vamos para o nosso roteiro. Montar a equação. Ela está montada. Passo 2, equilibrar a equação. Como aqui eu tenho 2 átomos de sódio e aqui só tem 1, significa que eu vou colocar um 2 na frente. Fechou? 2 hidrogênios com mais 2 são 4, aqui só tem 2, significa que eu vou colocar um 2 na frente, e agora a minha equação está equilibrada. O que nós temos no texto? Misturou-se uma solução aquosa que possui 8 gramas de hidróxido de sódio. Já achei a primeira substância, o hidróxido de sódio, com 12 gramas de ácido sulfúrico. Está aqui. Letra A. Quantos gramas de sal foram produzidos? Ou seja, a outra molécula é o sulfato de sódio. Professor, são 3 substâncias, sim. Se tem 3 substâncias, significa que um dos reagentes está em excesso. O que isso corrobora? A letra B. Quantos gramas sobraram? Ele está perguntando quantos gramas sobraram. Então, já vou fazer as 2 respostas num único sistema. Quer ver? O que você vai fazer? Você vai destacar as substâncias que me interessam. Você vai usar o ácido, vai usar a base e vai usar o sal. Então, professor, e conta, calma. Cada uma dessas moléculas tem uma palavra-chave. Está no texto. 8 gramas significa que eu vou usar massa para o ácido, massa para a base e massa para o sulfato. Massa, massa e massa. Esse é o maior problema que você vai encontrar. Quantos gramas de sal sobraram, então, é massa? Então, vamos fazer o seguinte. Os dados são fornecidos, mas eu vou adiantar. 2 mais 32 mais 64, 98 gramas. 2 vezes 23 com mais 16 com mais 1, 2 vezes 40 gramas, 2 vezes 23 mais 32 mais 64, 142. Opa, tem um problema de conexão, 142. Então, a minha relação é de 98 gramas de ácido para 80 gramas de base e 142 gramas de sal produzidos na reação. O que o texto me fornece? 12 gramas de ácido, 8 gramas de base e o X, que é a pergunta da letra A. Professor, mas como é que eu vou fazer uma regra de 3 com 3 componentes? Você não faz uma regra de 3 com 3 componentes. Significa que um desses 2 reagentes está em excesso. Qual dos 2 valores vocês iriam calcular? Dá uma olhadinha na prova. 98 está para 80. 8 para 80. 8 para 80 é 10 vezes menor. Então, significa que é uma conta bem fácil de ser calculada. O que você vai fazer? Eu vou tampar o 12 por alguns instantes. Fechou? Deixa eu colocar a papel mais para baixo para vocês enxergarem. Eu vou tampar o 12 por alguns instantes. Então, 98 está para 80. Se 98 está para 80, 8 gramas é 1/10. Se 8 gramas é 1/10, significa que é 1/10 do 98. E quanto que é 1/10 de 98? Eu não preciso de 12 gramas. Eu preciso de... Opa, só para colocar a resposta. Um pouquinho, depois vem a outra resposta. Então, vejam bem. Volta para cá. Tampei o 12 por alguns instantes. Se 80 está para 98, 8 é 1/10. 1/10 de 98 é 9,8 gramas. Então, significa que embaixo da minha folha, eu precisaria de 9,8 gramas. Precisaria de 9,8 gramas.
só que eu tenho 12. Eu tenho um valor a mais do que eu deveria. Se eu tenho um valor a mais do que eu deveria, significa que o meu ácido está em excesso. Logo, a conta que eu vou fazer na nossa apresentação é essa daqui. Isso aqui, simplesmente, na hora da prova, você apaga. E se tiver aquela frase assim, justifique sua resposta com o cálculo, você nem menciona o ácido sulfúrico. Você nem coloca o ácido sulfúrico na tua conta. Você vai só simplesmente apresentar isso aqui para o corretor. 80 está para 142. Olha só que matemática. Se 80 está para 142, 8, que é 1/10 de 80, eu vou ter um valor de X. Qual vai ser o valor de X? 14,2 gramas. Portanto, resposta da letra A. Quantos gramas de sal foram produzidos? E outro detalhe, para quem vai para a prova discursiva, isso vale para qualquer área. Ele fez uma pergunta. 14,2. Não, não seja tão curitibano, tem que colocar uma resposta. A massa de sal é de 14,2 gramas. Então, escreva uma resposta. Não coloca só 14,2. Determine 50 gramas, 20 gramas. Não seja tão curitibano. Curitibano, sim. Oi, tudo bem? Oi. Como é que você está? Bem. Você não responde. Não, eu estou bem. Ó, tudo bem comigo, tá? Tudo bem comigo, etc. E tal. Então, aqui você elabore uma resposta. A massa do sal é de 14,2 gramas. Então, elabore um pouquinho mais sua resposta. Letra B. Quantos gramas sobraram do reagente em excesso? Então, a gente já sabe que o reagente em excesso é o ácido sulfúrico. Então, o que você faz? No início, 12 gramas. Não sei se vocês já viram o equilíbrio químico, que tem início, reação e equilíbrio. É uma pequena adaptação. No início, eu tenho 12 gramas. Na reação, eu precisava de 9,8 gramas, que é aquela nossa continha, ó. Se 98 estava para 80, 8 gramas estaria para 9,8 gramas. A massa que realmente reagiu. Se eu coloquei 12 e 9,8 gramas reagiram, significa que eu tenho um excesso de 2,2 gramas. Portanto, resposta letra B. Quantos gramas sobraram do reagente em excesso? Sobraram 2,2 gramas do reagente em excesso. Ponto. Responda a nossa questão. Essa questão aqui de Maringá, ela fecha com chave de ouro o assunto envolvendo o reagente em excesso. Captaram a mensagem? O que mudou? Você vai ter uma molécula a mais, só que essa molécula a mais vai ser um excesso. Quem que é o excesso? Você vai ter que descobrir. E como é que você descobre? Bota o dedo, bota a borracha, bota o lápis em cima de um dos valores. Professor, qual dos valores? Eu não sei. Veja pela sua matemática. Então, aqui você tem uma relação de 1/10. Não vou colocar outro valor. Se alguém quiser depois calcular para mim, ó, 98 está para 80. Se eu usasse 12 gramas, eu encontraria um valor maior do que 8, bem maior do que 8. Então, vai dar 9, por exemplo. Peraí, se é para dar 9 e eu tenho 8, 8 é um valor menor, então significa que essa molécula tem excesso. Risca ela e faz a conta como se nada tivesse acontecendo. Então, dá um pouco mais de trabalho, dá. Cai muito em prova, não é muito comum reagente em excesso em prova objetiva. Por quê? Porque dá mais trabalho. Geralmente, reagente em excesso cai no Enem e cai em prova discursiva. Então, fiquem atentos. Ah, professor, então eu vou estudar. Gente, é 2020. 2020 tudo está acontecendo. Então, é importante que vocês dominem os conteúdos de estequiometria, todos eles, para evitar problemas. E aí, para fecharmos de vez o assunto, vamos entrar no último caso especial, chamado reações sucessivas ou reações em etapas. Reações sucessivas, reações consecutivas, reações em etapas. O que eu vou precisar aqui? Lá numa matéria, há muito, muito tempo atrás, lá na Química, que você viu com o Jamal, você viu termoquímica. E dentro da termoquímica, você viu um negócio chamado lei de Hess. Lembra disso? Que tinha etapa, da outra você invertia, aí você multiplicava uma etapa. E qual que era o objetivo dessa inversão, dessa multiplicação? Para montar uma equação global, ou uma reação geral. O que você faz? Se multiplicava, invertia, dividia, tirava a raiz quadrada, fazia integral, limite e derivada, com o grande objetivo de ter uma reação global. É o que você vai usar aqui. Nas reações sucessivas ou consecutivas, você vai ter uma etapa 1, uma etapa 2, uma etapa 3. Você vai cortar moléculas. Como é que você corta uma molécula? Ela é reagente numa etapa, aliás, é reagente numa etapa e produto na outra. Essas moléculas iguais de produto e reagente você pode simplificar para montar a equação global. Então, reações sucessivas, reações consecutivas, reações em etapas.
Professor, tem teoria? Não tem teoria, eu vou direto para o exercício. Eu falo que o exercício mais ilustrativo que você vai encontrar é esse da prova de SpaceX. Escola preparatória para cadetes do Exército. Para quem acha que tem um curso para dar concorrência de 11, 13 por vaga, não sabe o que é uma concorrência de uma escola dessas aí. Então, o que você tem? A fabricação industrial do aço sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas. Reação, bota no texto ali, ó. Reação sucessiva ou consecutiva. Tem vários nomes do que você vai encontrar. Que estão representadas abaixo pelas etapas não balanceadas. Não estão balanceadas, nem etapa 1, a 2 e a 3. Nenhuma delas está. Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento é de 100%, ou seja, esse 100% é só um distrator, essa é uma parte do texto, não vou usar esse 100% aí. É de 100%, então, então, a massa de enxofre necessária, ou seja, o enxofre está aqui em cima. Eu sei que vou usar o enxofre nessa história. Necessária para produzir 49 gramas do ácido sulfúrico. O sulfúrico está aqui embaixo. Professor, eu posso fazer isso? Usar uma molécula da etapa 1 com uma molécula da etapa 3? Pode. Desde que as etapas estejam equilibradas nas etapas. Não é só balancear cada uma das questões, você vai ter que fazer um balanceamento sucessivo. Professor, e como é que eu faço um negócio desses? Presta bem atenção, nada extraordinário, nada. Quer ver, ó? Eu vou só pegar a questão aqui, ó. Essa questão você tem gravada, você tem tudo isso. Eu vou pegar só a reação agora, vou me concentrar nela por enquanto. Então, 49 gramas de ácido. A única informação que eu vou pedir para você gravar, porque eu não vou voltar para essa questão. Então, o que você tem? Primeiro, S8 mais oxigênio produzindo S2. Dá para ver bem ali na tela? Dá. S8, eu tenho 8 enxofres e aqui só tem 1, então significa que eu vou colocar um 8 na frente. 8 vezes 2 são 16, coloco um 8 na frente. Primeira etapa está equilibrada. Primeiro, agora esqueça que exista ela, vou para a segunda. Troquei de cor. SO2 reage com oxigênio produzindo SO3. Evitem fração. Um enxofre, fechou. Aqui tem 3 oxigênios e aqui tem 4. Então, eu poderia colocar um meio aqui na frente. Meio vezes 2 dá 1, com mais 2 dá 3. 3 é a equação equilibrada. Mas evitem fração. Demora mais a conta, e conta com fração é mais demorado. Então, para evitar problemas, vou transformar o número ímpar em par. Aí eu tenho 2 enxofres, 2 enxofres. 2 vezes 2 são 4, 4 com mais 2 são 6. 2 vezes 3, 6, equação equilibrada. Dica prática. Toda vez que você tiver uma fração, multiplica o número ímpar pelo par. Aí fica mais fácil fazer o devido balanceamento. Então, a etapa 2, não dependendo da primeira etapa, já está balanceada. Etapa 3, SO3 mais água produzindo ácido sulfúrico. Um enxofre. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 4 oxigênios, 1 com mais 3, 4. A última etapa já estava equilibrada. Porém, o que o exercício pedia? Ele pedia para determinar a massa de enxofre quando eu tenho 49 gramas de ácido sulfúrico. Professor, mas você pode usar uma molécula de uma etapa com uma molécula da outra? Eu posso. Desde que as equações estejam equilibradas nas etapas. E como é que isso funciona? Dá uma olhadinha aqui, ó. Reparem, só para entender a reação. Eu estou produzindo SO2 na primeira etapa. Só que esse SO2, ele é consumido, ele é reagente na outra etapa, produzindo SO3. Só que esse SO3 produzido na segunda etapa, ele é totalmente consumido pela água na terceira etapa. Então, um produto é totalmente consumido na segunda etapa, ou seja, o SO2 ele não existe mais na minha etapa global. O SO3 produzido na segunda etapa, ele é totalmente consumido na terceira. Então, significa que na minha equação global, o SO3 não vai aparecer e nem o SO2. Lá na lei de Hess, você riscava as moléculas que eram iguais, ou que era produto numa etapa, reagente na outra. Só que é um probleminha. Dica prática. O número que termina a primeira etapa, obrigatoriamente vai ser o número que começa a segunda etapa. O número que termina a segunda etapa, obrigatoriamente, vai ser o número que começa a terceira, e assim de forma sucessiva. Por isso que é chamada reações sucessivas. E aí tem um probleminha. Repara que aqui eu tenho 8 de SO2, e aqui só tem 2 de SO2.
Como é que você faz para igualar 8 com 2? Professor, eu posso multiplicar? Pode não, você deve multiplicar. Então, você vai multiplicar essa segunda etapa por 4. Como assim? 2 vezes 4, o que você vai ter? 8. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Agora sim. Repare que eu tenho 8 de SO2 com 8 de SO2. O que eu posso fazer? Simplificar essa molécula. Só que a outra molécula não está na segunda etapa, está na terceira, então eu preciso continuar, reações sucessivas. Repare bem aqui, ó. 8 moléculas de SO3. E aqui só tem uma. Se aqui tem 8 e lá tem uma, significa que o que eu vou fazer com essa minha terceira etapa? Eu vou multiplicar a terceira etapa integralmente por 8. Então, o que eu vou ter na frente do SO3? 8, na frente da água 8 e na frente do sulfúrico 8. Se tem 8 de SO3 com 8 de SO3, eu posso simplificar. Agora sim. Agora você pode pegar qualquer molécula de qualquer etapa para você montar a tua estequiometria. O que você fazia na lei de Hess? Molécula produto, molécula reagente corta, reagente aqui, produto aqui corta. Você montava a equação global. O que é a equação global? S8, 8 com mais 4 são 12 mols de oxigênio com mais 8 de água. Então você vai ter o enxofre reagindo com 12 mols de oxigênio mais 8 mols de água, produzindo o ácido sulfúrico. Se você quiser, você pode usar o S2 daqui com o ácido sulfúrico daqui. Só que na prova, não precisa perder seu tempo montando a equação global, a não ser que ele peça. Ele não está pedindo aqui. Então, não percam o seu tempo valioso montando a equação global. A pergunta foi feita. Posso trabalhar com moléculas em reações distintas? Posso, desde que ela esteja equilibrada em etapas. E como é que eu faço o balanceamento em etapas? Dica prática. O número que termina a primeira etapa, obrigatoriamente o número que começa a segunda. Professor, mas o número não é igual. Multiplica, divide, faz raiz quadrada, faz qualquer operação matemática, mas tem que igualar. O número que termina a segunda etapa é o número que começa a terceira e vai de forma sucessiva. Agora ficou fácil, entra no mesmo raciocínio. Escolher duas substâncias. O enxofre com 8 moléculas do ácido sulfúrico. Se você não tivesse feito o balanceamento, você usar o S8 com apenas uma molécula do ácido. E aí a tua conta estaria bem errada. Qual é a palavra-chave que eu tenho? Massa para o enxofre, massa para o ácido sulfúrico. 8 vezes 32 dá 256, 8 vezes o ácido sulfúrico, que é 98. Como no texto falava em 49 gramas do ácido, opa, volta para a questão, aqui ela, volta, 49 gramas está para X. Qual vai ser o valor de X? O meu X vai corresponder a 16 gramas. Aí você vai lá no texto, verifica qual é a alternativa que tem 16, marca e acabou. Ah, professor, não é tão complicado. Não é. É bem mais fácil que reagente em excesso. Só cuidado, o Enem adora reações sucessivas, adora. Se você pegar todas as versões dos últimos 10 anos, todas as provas têm alguma questão envolvendo reação sucessiva. Professor, tem mais um exemplo? Sim. Vou pegar mais um exemplo só para encerrar. É uma questão minha, tá? Só para vocês compreenderem. É uma prova discursiva, e repare o que eu fiz aqui, ó. Para os gran finales, vocês viram que eu coloquei uma questão discursiva para reagente em excesso e coloco uma questão discursiva para fechar a parte das reações sucessivas. O ácido nítrico é um importante composto químico usado em vários setores da indústria, como explosivos, fertilizantes, medicamentos. Ele é formado pelas seguintes reações mostradas nas equações a seguir. Equação 1, que está equilibrada, equação 2, que está equilibrada, e equação 3, que está equilibrada. Por quê? Porque aparecem números na frente. Só que a pergunta é, determine a massa da amônia, tá? Aqui é amônia, no NH3, necessária para que ocorra a preparação de 6,3 gramas de ácido nítrico. O ácido nítrico é esse daqui. Opa, eu tenho uma molécula da primeira etapa e uma molécula da última etapa. Posso usar essas duas moléculas para fazer minha estequiometria? Pode, desde que todas as etapas estejam equilibradas. E como é que eu faço esse equilíbrio? Vou trocar a tela. Agora vamos fazer. A primeira equação está equilibrada, 4, 5, 4, 6, não precisa me preocupar. A segunda etapa também está equilibrada e a terceira etapa também estava equilibrada. Só que o que eu preciso? Da amônia e do ácido nítrico. São as duas substâncias que me interessam. Só que observem bem. Eu tenho 4 DNO na primeira etapa
e 2 de NO na segunda. Os números não são iguais. Lembrando a dica, o número que termina a primeira etapa é o número que começa a outra etapa, e não é o número igual. Então, o que eu vou fazer com a segunda etapa? Vou multiplicar por 2. Então, o que eu tenho? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2 dá 2, e 2 vezes 2 dá 4. O que você pode fazer agora? Corta o NO com NO. Agora posso cortar. Só que vejam bem. 4 de NO2. 4 de NO2. E aqui só tem 2 de NO2. Se aqui tem 4, lá tem 2, o que eu faço com essa outra etapa? Também vou multiplicar por 2. O que eu vou obter? 4, 2 e 4. 4 de NO2 com 4, aliás, 2 aqui, só para fechar. 4 no NO2 com 4 de NO2, posso cortar. O que eu poderia fazer como parte final? A equação global. Então, eu tenho 4 de amônia, 5 mols de oxigênio com 2 moléculas de água, produzindo 2 moléculas do ácido nítrico, mais 2 moléculas do ácido nitroso e mais 4 moléculas de água. Esse é o meu sistema. Por quê? Aqui eu tenho 6 água, e aqui eu tenho 2, então eu posso cortar essas 2 moléculas de água com 2 daqui, ainda sobrariam 4 de água, mas isso não me interessa, como eu falei. Na conta, na prova do vestibular, não precisa montar a equação global, a não ser que eles peçam, O que o exercício pediu? Amônia com ácido nítrico, entra no nosso roteiro, escolher 2 substâncias, quais são as 2? Amônia e o ácido nítrico. Só que elas estavam em reações distintas. Se estavam em reações distintas, fiz o balanceamento em etapas. E como é que eu faço o balanceamento? Multiplicando, dividindo, fazendo alguma relação matemática com as etapas. Massa para amônia, massa para o ácido nítrico. 4 vezes a massa da amônia, que é 17, está para 2 vezes a massa do ácido nítrico, que é 63. Lá no texto, ele falava em 6,3 gramas, procurando um valor de X. Calculo X, 3,4 gramas. E como ele fez uma pergunta e ele pediu para justificar a questão, está aqui a justificativa. O que se apresenta para o teu corretor? Só isso daqui. Só que o teu corretor sabe que quando você está usando 4 e 2 de ácido nítrico, significa que você fez um balanceamento pelas chamadas reações sucessivas. Fechou por aqui. Então, eu vou fazer o seguinte alerta. Refaçam esses testes que eu acabei de comentar aqui no quadro na tela. Os slides estão disponíveis para você lá no seu caderno do A Mais. Se daqui a pouco você já vai querer estudar química, não sei qual é o horário que você vai estudar, mas faça com carinho essas questões da apostila, refaça, tem mais questões aqui nos slides e tem resolução. Então, você pode muito bem. Repare que todas as questões, elas começam... só um pouquinho, deixa eu ter mais uma aqui, para ver. Tá. Lateral. Você vai ter a questão, deixa eu ver se tem mais alguma aqui para frente, acho que, tem questões da apostila. Então, lá na apostila você vai refazer, tem resolução de alguns testes da apostila, a resolução desses testes, começa com o enunciado e vai resolvendo aí no caderno, no bloco de anotações. Aí verifica se está certo ou não. Então, você vai confirmar depois a sua resolução. Mas que é uma das aulas mais importantes do ano, um dos assuntos mais importantes. Eu, particularmente, falo que é o assunto mais importante de toda a química, em termos de estatística em prova de vestibular. Sagrado na Federal, sagrado no Enem, sagrado na UP, sagrado na PUC, todo e qualquer tipo de prova que vai ter química em sua composição, vai ter questão de estequiometria. Então, cuidem com carinho esse assunto, façam os exercícios, os slides já estão disponíveis, outro arquivo que você tem no seu caderno, a resolução dos testes da apostila. Se tiver alguma dúvida na resolução dos testes, vai lá, procura ver a resolução para ver o que você acertou, o que você errou. Mas fiquem atentos a essa aula, importantíssimo para o nosso vestibular. Pronto, encerramos. Ótima quinta-feira, ótimo almoço, embora vocês vão ter mais uma aula ainda. Ótimo almoço, ótima quinta-feira, ótimo final de semana. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem, com a parte de Química C. Voltamos à parte de orgânica. Fechou? Um abraço, tchau!